Está entrando no ar o programa Operação Delegado Jacovós, onde a verdade é a chave e a justiça é implacável. A verdade é a chave e a justiça é implacável. Aqui, no ar, no Canal 10, aqui na Canal 10 de Maringá, você tem todas as quintas-feiras, às 20h40, programa Operação Delegado Jacovós. E também às sextas-feiras, a partir das 18h30, aqui no Canal 10, Operação Delegado Jacovós. A verdade é a chave e a justiça é implacável. A justiça nesse país, ela quase sempre ela não é implacável, né? Logicamente que ao nós fazermos a abertura do nosso programa, nós colhemos essa frase, que nós achamos uma frase bastante oportuna, né? A verdade é a chave e a justiça é implacável. Mas a justiça do Brasil como um todo, muitas vezes o nosso Código Penal, ele é lindo de ler, né? As penas ali, elas são até, em muitos casos, relevantes para alguns casos, irrelevantes para outros casos. E se nós tivéssemos realmente a aplicação do conteúdo, da sanção que se aplica, o juiz, ao dar uma sentença, ele aplica uma sanção em razão de um crime cometido. E esta pena, essa sanção, deve ser proporcional à gravidade do crime. No Brasil, ultimamente, nós temos observado que o nosso maior, digamos que, Supremo, por isso que fala Supremo, Superior, tem o Superior Tribunal de Justiça, né? E nós temos o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser, em regra, a maior corte de justiça deste país. Mas, infelizmente, o nosso Supremo, ele é um tribunal totalmente politizado. Ali no Supremo não tem um único político, aliás, não tem um único juiz ou indicado para o Supremo, ou ministro do Supremo, que não esteja ali por alguma razão política e que não esteja ali porque foi indicado por algum político, tem um padrinho e muitas vezes esse apadrinhamento direciona, sim, e muito, o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal e acaba se tornando um tribunal político, né? Veja o caso agora de que, né, o Supremo tinha tomado uma decisão há cerca de 2 anos atrás, que quando um político é governador, ele pratica uma infração. E aí, quando ele perde o cargo de governador, ele perdeu o mandato, ele volta a ser uma pessoa como qualquer um, né? Ele não tem o chamado foro privilegiado. Então o Supremo disse que uma vez que o político perdesse o cargo de político, ele voltava a ser um cidadão comum, ou seja, não deveria ser julgado por um tribunal especial. Essa foi a decisão do Supremo. Então, aqueles processos que estavam correndo lá no STJ, tá? Ou no Supremo Tribunal Federal, deveriam voltar para a instância comum, ou seja, a instância de primeiro grau. Juiz aqui de Maringá, juiz de Sarandi, de Apucarana, onde o cidadão mora, onde ele tem domicílio, e não ser julgado lá no Supremo. Pois bem, casos recentes aí, como do ex-presidente Bolsonaro, que deixou de ser presidente da República, né? Mas eles mantiveram o julgamento lá no Supremo. E aí aquela decisão que o Supremo tinha tomado, no sentido de que perder o cargo político mandaria
o julgamento seria pelo tribunal comum aqui, da cidade onde o político mora, e não num tribunal especial, eles mudaram o entendimento para literalmente ferrar com o ex-presidente da República. O ex-presidente da República, que por sinal, né, em razão daquela facada que ele levou nas eleições ainda foi em 2018, né, que o presidente Bolsonaro sofreu um atentado lá em Minas Gerais, né? Sofreu um atentado e por pouco não morreu. O Adélio Bispo, aquele que foi o autor da facada, até hoje ninguém explica como o Adélio andava de avião para lá e para cá, né? Como o Adélio não trabalhava e conseguia viajar de avião, e como que o Adélio, que inclusive era ex-filiado daquele partido lá, o tal de PSOL, um negócio assim, como que o Adélio Bispo, tá, que foi condenado pela tentativa de assassinato do Bolsonaro, logo que ele foi preso, baixou uma banca de advogados lá para defendê-lo, descer de avião. 4, 5 advogados, e até hoje ninguém explica quem pagou esses advogados, né? Que é uma das coisas que a defesa do presidente Bolsonaro pediu para a Polícia Federal explicar. Como que o sujeito não trabalhava? O sujeito não tinha do que viver. Como que ele andava de avião e como, assim que ele é preso, desce uma banca de advogados lá para defendê-lo. E os advogados falam, não, nós estamos aqui, nós não somos obrigados a dizer quem nos contratou. Isso é segredo. Você que está aí em casa, quem que você acha que contratou o Adélio para tentar matar o ex-presidente Bolsonaro? E agora, naquela época o Bolsonaro não andava com tanta segurança para lá e para cá. Opa, eu almocei com o presidente Bolsonaro, agora a questão, mais precisamente no dia 6 de abril. Almocei com o Bolsonaro lá no Palácio Iguaçu, com o governador Ratinho Júnior, eu e mais 4 deputados do PL, só que estávamos nesse almoço, um almoço restrito ali, governador, chefe da Casa Civil, Ortega, o Bolsonaro, o presidente estadual do PL no Paraná, que é o deputado federal Jacobo, delegado Jacovós e mais 4 deputados do PL. Um almoço bem restrito. E o tempo todo agora o Bolsonaro tem 4 seguranças que andam com ele, que são ex-militares, né? Todo ex-presidente da República tem direito a esses seguranças. E o pessoal fica o tempo todo ali, inclusive participa ali onde o Bolsonaro está, eles estão. Então agora, né, o Bolsonaro tem segurança. Naquela época que ele sofreu o atentado, ele não tinha segurança, né? E aí, né, nós estávamos almoçando ali e o Bolsonaro contando algumas coisas, né, que isso aí nem eu sabia, né? Tenho curso em Israel, antiterrorismo e outros, né? Como delegado de polícia fiz curso em Israel com a Polícia Secreta de Israel, 2002, isso faz um bom tempo. O Bolsonaro contando que quando ele foi se encontrar com o presidente da Rússia, o Putin, né? O Fedar Putin lá, que está jogando bomba na Ucrânia lá, né? Bolsonaro disse o seguinte, que conversou por 1 hora lá com o Fedar Putin, que é o presidente da Rússia, e que Bolsonaro percebeu que tinha um tradutor aqui e um tradutor aqui, né? 2 tradutores. Aí o Bolsonaro conversando em russo, conversando em português, e o presidente, o Putin lá falando em russo, né? E aí o Bolsonaro percebeu que falava, aí esse tradutor aqui transmitia para o presidente da Rússia o que o Bolsonaro estava falando em português.
Aí o Bolsonaro percebeu que assim que o tradutor parava de falar, o outro tradutor falava também para o... Aí o Bolsonaro, mas para que 2 tradutores, né? Aí tá, né? Aí terminou lá, ficaram 1 hora conversando, terminaram lá, o Bolsonaro resolveu perguntar pro Putin, né? Mas, o presidente, mas por que o senhor precisa de 2 tradutores? Se os 2... Você vê como é que o presidente russo quase não é desconfiado, né? Aí o Putin mandou o tradutor falar pro Bolsonaro por que ele tinha 2 tradutores. Ele falou assim, porque eu não posso confiar, eu tenho que desconfiar até dos meus tradutores. Ele disse assim, quando você está falando, Bolsonaro, o tradutor primeiro fala o que você falou, e depois o outro repete, porque eu quero saber se um não está escondendo alguma palavra que o presidente da nação que está me visitando, se um tradutor não está deixando de falar alguma coisa que você falou. Então o presidente russo tem 2 tradutores, que ele não confia nem nos tradutores. Tá? Vocês terem uma ideia como é que é. Então na política tem essas coisas, tá? Aí eu estava falando, né? Então hoje o presidente Bolsonaro anda com 4 seguranças. Aí terminou o almoço lá no palácio, e aí o Bolsonaro falou pro Ratinho, Ratinho, você não tem um sofá aí onde eu possa... Porque daí nós terminamos o almoço lá no Palácio Iguaçu, e nós íamos vir para a abertura aqui da exposição em Londrina, né? E o almoço terminou por volta de 1 hora, o avião ia sair por volta de 4, e o Bolsonaro queria dar uma descansada. Aí perguntou pro Ratinho, não tem um sofá e eu posso descansar? Aí o Ratinho falou, não, eu tenho aqui no meu gabinete, eu tenho um aposento aqui, depois do almoço eu dou uma cochilada. Aí o Bolsonaro falou, não, então me empresta aí que eu vou dar uma cochilada lá. Aí ficaram os 2 seguranças lá, na porta do aposento lá, né? 2 tenentes-coronéis. Eu fui lá bater um papo com os 2 lá, falei, escuta, nem na hora que o homem está dormindo, vocês saem da porta. Então assim, porque aconteceu o que aconteceu. O cara foi lá, né, tentou matar o ex-presidente. Até hoje, a Polícia Federal não disse como ele viajava de avião, como pagaram os advogados. Então, é muito complicado. E agora querem condenar o ex-presidente. O ex-presidente Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, assim que deixou a presidência, foi para os Estados Unidos, passar uns dias lá. Aí teve aquela ação aqui no dia 8 de janeiro de 2023, né? 8 de janeiro de 2023, não é isso? É isso mesmo? Tá? Aquele bando de louco lá em Brasília, lá que não tem nada de terrorista, a Globo falava, ó os terroristas, ó os golpistas. Golpista que não tinha um canivete, não tinha uma faca, não aprenderam uma arma com os golpistas. Eles queriam dar o golpe, queriam depor o presidente Lula. É uma brincadeira, né? É uma verdadeira piada. Uma denúncia dela. Aí querem condenar o Bolsonaro, que o Bolsonaro, de lá o Bolsonaro estava comandando. Olha, isso aí que é uma verdadeira, isso aí é uma, assim, ditadura que a esquerda fala, que eles foram perseguidos pela ditadura, diz que o governo militar era ditadura. Ditadura é o que eles estão fazendo agora, utilizando a justiça brasileira, infelizmente, né? Mas o nosso programa aqui é a Operação Delegado Jacovós. Na semana passada nós falamos daquele caso daqueles 2 bandidos mequetrefe ali de Sarandi, que mataram aquele comerciante de forma covarde, cruel, dando facadas pelas costas. Tá ali, ó. Olha lá, ó. Aquele ali com camisa do Santos, parece que é uma desgraça, né? O Santos já começou perdendo. Já mandaram embora o técnico. Também os caras contratam um técnico pro Santos com o nome de Caixinha. Olha lá, ó, sacando a faca. Olha, esse aqui, ó, usando a camisa do Santos. Ó. Essa desgraça aqui, ó. Eu tô chamando de desgraça. Semana passada falei que era uma excrescência da sociedade. Foram lá para matar o comerciante. Não tem nada de discordância comercial. Que como eu disse,
Se tem uma discordância comercial, lá em Sarandi tem o PROCON. Então ele tem que procurar o PROCON. Se o celular que o comerciante vendeu, que isso também não está provado, né? E o comerciante está aqui, ó. O homem deixou família, um trabalhador, tinha algum defeito, não era motivo para eles irem lá no comércio, já adredemente preparados. Esse crime é crime qualificado, eles agiram à traição, porque ele vai sacar aqui a faca, olha lá, ó. Ele vai sacar a faca, a faca que já foi apreendida. É uma faca que parece um punhal, tá? E vai dar golpes aqui no pescoço do comerciante. Olha lá, observe. O objetivo já era a morte do comerciante. Não tem nada de desacordo comercial. Foram lá preparados para matar o comerciante. E depois o comerciante acaba caindo, olha lá. Ele puxa o comerciante, cai, e ele fica dando facadas, os dois, um segurando, o outro dando facadas no comerciante que morreu, ainda caído, os dois. E esse sujeito aqui, ó, esse mocorongo aqui, eu tô chamando de mocorongo, que é um sujeito desse tamanho aqui, estava ali e não ajudou a vítima. Então, quer dizer, o cara fica para estar assistindo o crime ali, ou o cara vai ali para intervir e ajudar o coitado lá que está sendo esfaqueado, sai fora. Porque quem tem medo de bandido, quer dizer, muita gente tem medo de bandido, né? Mas, num caso daquele ali, não tem lógica. Quer dizer, o sujeito chega ali e fica olhando esfaquear, ó, não dá para intervir, não dá para... Pega ali a própria bicicleta dos ladrões e bate na cabeça desses bandidos aí. E até semana passada o bandido ainda estava foragido. Nós fizemos um programa na quinta, na sexta, ainda estava foragido, né? Acho que se apresentou na sexta-feira, né? Eu falei para ele, ó, liga para mim, tá ali, ó, 99990-2577. Eu disse para o bandido, liga para mim que eu vou aí buscar você aí onde você estiver. Só eu e o bandido. Não preciso de mais ninguém, tá? Aí eu disse para ele também que era para ele enfrentar a Rotan. Vocês estão lembrados? Na hora que você é muito macho para ficar dando facada e golpes numa vítima inocente. Por que você não enfrenta a Rotan? Não, ele foi se entregar. Então esse tipo de gente é assim, é machão contra crianças, contra pessoas indefesas, idosos. E tem os vídeos dele na rede social, né? Ele mostrando arma, fumando um cigarrão de maconha, numa boa, comigo ninguém pode. Você sabe aquela planta que tem? Geralmente algumas pessoas colocam na porta de casa, que daí se chegar alguém lá com mal olhado, ou chegar alguém aqui de olho gordo na minha casa, deixa uma planta lá, comigo ninguém pode, né? Então é o tipo dos jovens que nós encontramos nos dias atuais. Comigo ninguém pode. Eu ameaço. Na escola eu ameaço o professor. Em casa eu bato na mãe, no meu pai, se vir invocar comigo. Olha aqui, ó o 38 aqui, ó a pistola. É assim. Porque não tem regras. A família não dá regras para esses jovens, né? Essas excrescências humanas, né? E aí tira a vida de um trabalhador. Agora, tá lá, você aí, que está em casa me assistindo, pagando, no mínimo, 4 refeições diárias para o sujeito, é café da manhã, é almoço, é café da tarde, é janta, é café da noite, entendeu? E ali marmitinha quente, uma marmita ali, uma quentinha, que nem trabalhador que acorda às 5 horas da manhã nesse país. E eles reclamam ainda. Reclamam. Ó, essa comida aqui não está boa. Nós vamos fazer greve de fome. Em algumas cidades que eu passei, né? Aí eles falavam que a marmita não estava boa, aí jogava a comida tudo no lixo e tal, né? E que iam fazer greve de fome e tal. Nas primeiras 24 horas que eles faziam essas palhaçadas, primeiro eu ia lá e mandava dar uma olhada na marmita, né? Mandava o carcereiro ou o policial. Veja, essa comida realmente não está boa. Aí, muitas vezes trouxeram para mim até a marmita. Tá aí, doutor, ó.
carne de frango, carne de porco, arroz, feijão, uma farofa, não tá bom para eles. Então eles vão fazer greve de fome. Ah, tá bom. Estão fazendo, já começaram a greve de fome? Aí começava a jogar todas as marmitas dentro de aqueles tamborzão azul assim, né? Que é utilizado geralmente por indústrias químicas. Tá? Fazer propaganda de novo, não, agora não é mais Safira, é Cristal Azul. Aqui, ó, água mineral Cristal Azul. Onde que é fabricada a Cristal Azul? A Safira, isso aqui não... Santa Fé, ó, Quedas do Iguaçu. Nós tomamos no bico da garrafa e tomamos aqui também com nossa a garrafa arma aqui, olha lá. Entrevista, a nossa reportagem conseguiu entrevistar o assassino? Vamos para a matéria então, vamos lá. Bruno Henrique Valêncio de Paula, suspeito de ter matado o empresário Carlos Eduardo Garcia em Sarandi, foi preso na última sexta-feira, após se apresentar espontaneamente na delegacia da Polícia Civil. Ele estava acompanhado da namorada e de um advogado e alegou não saber que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Fez contato aqui na delegacia na parte da manhã e à tarde ele trouxe, apresentou o cliente, o Bruno aqui, e o Bruno foi interrogado então a respeito do homicídio. Ele optou por permanecer em silêncio e imediatamente após ele ser interrogatório, ele foi informado a ele na existência do mandado de prisão. Foi feita a representação aqui pela delegacia no dia de ontem, o mandado saiu hoje, então foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Ele foi conduzido aqui para a cadeia pública de Sarandi, onde está preso e estará à disposição da justiça. O que chama a atenção nesse crime é a arma utilizada, uma faca de ferro. Aparentemente um objeto inocente, mas que lamentavelmente tirou a vida de um empresário. A faca, o investigador acabou de encontrá-la, ele informou o lugar onde a faca estaria, nossa equipe de investigação encontrou, ela está sendo apreendida e será juntada agora no inquérito policial. Informalmente ele informou que realmente a motivação do crime foi o celular ali, a desavença por conta do celular que ele queria devolver, queria o dinheiro de volta e o comerciante não quis devolver o dinheiro. Então ele foi ali de posse daquela faca, efetuou aqueles golpes, vindo a matar ali o comerciante no local. Os dois estão presos em flagrante, então é importante salientarmos isso. Os dois autores, executores do crime, estão presos preventivamente. A prisão do Matheus foi realizada ainda na quarta-feira, prisão em flagrante, e ontem saiu o mandado de prisão preventiva dele. Ele está preso preventivamente, assim como o Bruno, que agora, na tarde de hoje, foi preso também. Então, os dois autores estão presos, serão apresentados à justiça, o inquérito policial será concluído e eles ficarão, então, à disposição da justiça. Agora, dizer para a população que os dois autores do crime estão presos e estarão respondendo, serão responsabilizados diante da justiça. Vou dar o nosso repórter ali, o Alex Amadeu. O Alex, pode fazer por minha conta aqui. Pode deixar que a bronca é comigo, tá? Não tem negócio de suspeito. Porque no início da reportagem, o Alex falou assim, suspeito aonde? O Alex, tá me assistindo aí? Aonde que o cara é suspeito? Tá aqui, o cara tá filmado dando facada no pescoço do comerciante, a traição. Depois o comerciante tá caindo no chão, ele dando facada. O delegado já deu entrevista ali, ele não quis falar, só vou falar na justiça. Reserve-me no direito de ficar calado. Tem uns advogados que adoram orientar o cliente dele. É lógico que os advogados adoram. Porque daí, quando você fala assim, só vou falar em juízo, automaticamente você já está com uma denúncia no rabo. Tá? Entendeu? Porque a primeira peça de defesa do acusado é o interrogatório inicial da polícia. Entendeu? Se ele falar que só vai falar na justiça, é porque já levou uma lambada, uma denúncia no rabo. Então assim, o Alex Amadeu, pode falar, o assassino se apresentou
não quis enfrentar a PM, a Rotan, a Polícia Civil, né, o Jacovós. Se apresentou, né, o machão aí. O assassino, não tem negócio de suspeito. Suspeita onde? Tá bom? Tá bom, o Alex? O Alex, não tem suspeito, Alex. A imprensa fica preocupada em falar que o cara é assassino, covarde. Tá de brincadeira. Todo mundo tá de brincadeira. Então é assassino. Confesso. Tá? E aí, vai para julgamento, condenada a 15, 16 anos, 18 anos, sei lá o quê. A mulher do batom lá que pintou lá na estátua da tal de justiça, lá da Deus da Justiça, perdeu o mané, condenado a 14 anos de prisão. Um coitadinho lá, um pipoqueiro, sorveteiro lá, que foi lá para Brasília, quebrou uma vidraça lá do Congresso lá, condenado a 17 anos de cana. Um sujeito desse aí é capaz de ser condenado a 16 anos, fica 6, 7 anos na cadeia e vai para a rua. E a família e os filhos do comerciante lá vão ficar chorando, a família, a mulher vai ficar chorando até quando? Ah, tá de... Não. É brincadeira. Alguns assuntos, eu acho que eu só vou falar uma vez aqui. Se eu falar 2 vezes, eu já começo... E falando nisso, hoje eu não tomei meu remédio para pressão. Não começa a subir a pressão aqui. Tá? E são dessas injustiças que nós encontramos Brasil afora, né? Que nós vamos mostrar um vídeo aí, um bispo, é difícil bispo, saco roxo igual isso aí, hein? Bispo, saco roxo igual ele, veja o que o bispo fala aí, o Dom Adair. Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto? E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos? Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão, enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Veja aí, o bispo Dom Adair, né? Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que as pessoas que realmente são pessoas que não deveriam estar presas estão na cadeia. Agora, um safado como esse aí, que roubou, condenado a mais de 400 anos de prisão, esse ex-governador do Rio de Janeiro. Ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Tá? E a mulher dele, tá? A mulher dele, que foi condenada também, os dois já estão na rua. Inclusive, se você procurar aí e colocar no Google aí, vamos ver se eu acho aqui rapidamente. Mas se você escrever assim, foto do ex-governador Sérgio Cabral na piscina. Ele saiu Ele saiu... Tá aqui, ó. Sérgio Cabral, tá aí, ó. Isso aí já é depois que ele saiu da cadeia, condenado a 400 anos. Ele tá numa cobertura ali no Rio de Janeiro. Eu tenho a foto mais nítida aqui, mas ao fundo dá para ver que ele tá numa cobertura lá. Deve ser um apartamento dele lá que vale milhões. Ao fundo dá para ver o morro do Pão de Açúcar, tá? Dá para ver o morrinho do Pão de Açúcar.
E esse ex-governador condenado a 400 anos de prisão, no mínimo ele está comendo filé mignon todo dia, a picanha, olha lá, ó, tá vendo lá? Ó, que lá é o morrinho do Pão de Açúcar. E ele está numa cobertura, deve ser o último andar de um prédio, ele está numa cobertura, deve ser lá a mansão dele, tá bom? Olha lá, eu tenho a matéria aqui, ó, relaxando na piscina. Eu vou ler a matéria aqui, mantém aí, pode manter, olha lá. Relaxando na piscina, Sérgio Cabral posta vídeo, tá aqui, ó, e é um site de uma revista confiável, né? Que eu também não vou colocar aqui notícia fake news, tá? Então tá aqui, ó. Veja bem. Sérgio Cabral, relaxando na piscina, posta vídeo com indicações de que irá fazer até um filme. Agora ele virou artista. Olha o que ele escreveu. Compartilho com vocês 3 filmes que me marcaram muito. Para vê-los, ficamos sempre melhores depois de uma obra-prima como essa. Ele estava compartilhando na rede social dele, indicando filmes para as pessoas assistirem. Olha os 3 filmes que ele indicou para você assistir. Né? O primeiro filme que ele adora, que ele acha que é um clássico, é o Blade Runner. O outro é Cinema Paradiso. E o terceiro filme é Eles Não Usam Black Tie. Ele estava dando dicas de filme, curtindo na mansão dele, isso agora, 24 de janeiro de 2025. Um homem que roubou dinheiro da saúde do Rio de Janeiro, da educação, da infraestrutura, dinheiro que era para combate à dengue, dinheiro que era para contratar médico. Tá aí, essa é a nossa justiça. E o bispo ali foi muito bem, o Dom Adair. Tá? Então, por isso que às vezes a gente fala algumas coisas aqui e os esquerdopatas e comunistas, eles não gostam. Então, se não gosta, tem que mudar de canal, não fica me assistindo aqui. Você aí que votou no Lula, que não gosta, vai lá pra Globo assistir novela. Segundo, vale tudo. Olha lá. Vamos ver o que ele fala, o Sérgio Cabral, olha lá. Tem humanos e não humanos, mas que nos encanta pelo amor. O outro é Cinema Paradiso, um filme italiano, onde um ser humano adulto retorna à sua cidade. Tá aí, ó. A produção foi lá e buscou o cara na cobertura dele no Rio, condenado a 400 anos de prisão. O Supremo mandou soltar. E aí condena uma mulher lá que escreveu numa estátua com batom, perdeu um ané. Aí, minha gente, você vai acreditar nessa justiça? Você consegue acreditar numa justiça de um país assim? Entendeu? Então, o esquerdopata comunista que fez o L, esse aí, o Lula um dia foi no Rio de Janeiro e falou que esse cara era um santo. Tem um vídeo na campanha do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, o Lula, então era presidente da República, e foi no Rio de Janeiro e deu um depoimento dizendo que esse cara era um santo, o Lula. É um dos apoiadores do Lula. Luiz Inácio Viajando da Silva. Foi para o Japão, para a Tailândia, esses dias ele estava em Honduras, né? Tegucigalpa, e agora já está preparando uma outra viagem. E o preço do café, meio quilo no supermercado, quando o Lula assumiu, era R$10, agora está R$30. E você não recebeu a picanha. O Lula disse que agora ele não pode mandar mais a picanha para você comer abóbora. E se você for no supermercado e estiver caro, você não compra e passe fome, tá bom? Esse é o programa Operação Delegado Jacovós, que a gente... Agora, semana passada me cobraram, Paulinho, disseram que eu falei aqui, disseram e é verdade. É verdade. No início do programa eu ia mostrar um vídeo, eu falei, ó, o cara cometeu um crime tão grave, mas tão grave, que a polícia estava perseguindo ele, e ele pulou de uma ponte para fugir da polícia. Porque quando ele fosse preso, ele ia morrer na cadeia. E por isso que o crime era tão grave. Mas o crime era tão grave que o policial se jogou também no rio para perseguir o bandido. E eu fiquei de mostrar o vídeo aqui e não mostrei. Então eu acho que a produção tem o vídeo aí, não tem? Nós vamos mostrar agora. Olha lá, olha lá. Olha lá. A polícia perseguindo. Olha lá.
Pulou. Olha o policial. Viu? Olha o policial. Não, e veja lá. Veja como o cara nada e veja como o policial nada. Ó, o policial tá quase alcançando o cara ali, ó. Não, e eles estão nadando. Deixa eu ver ali. Não, estão nadando a favor da correnteza. Tá? Olha lá, o cara, polícia perseguindo. Tá vendo lá que a viatura vem vindo logo atrás, mas tem um policial perseguindo atrás. Pulou, olha lá, pulou. E olha que esse sujeito aí, ele não está condenado a 400 anos de prisão como o Sérgio Cabral, tá? Ele não foi condenado em 4 instâncias como o Luiz Inácio Viajante da Silva e depois foi descondenado pelo Supremo e mesmo assim ele não queria ser preso. Olha lá, ó, pulou. Isso aí foi num país aqui da América do Sul, foi na Bolívia. Nós estamos mandando o Alex Amadeu lá para Bolívia, viu, Alex? Semana que vem você está autorizado. Vai para a capital da Bolívia, tá? Capital da Bolívia, acho que não, que é a capital da Bolívia? Se é na Bolívia, tem uma capital, né? Capital do Peru é Lima, mas isso aí não é Peru, é na Bolívia. Né? Então, o Alex Amadeu, você está autorizado a ir lá para Sucre entrevistar, porque esse cara foi preso, a polícia prendeu ele. Qual é o crime tão grave que ele cometeu que ele pulou de uma ponte? O policial pulou também. Rapaz do céu, 32 anos de polícia, é a primeira vez que eu vejo um caso desse aí. Eu quero saber que crime esse cara cometeu, para mim informar aqui os nossos telespectadores. Essa semana eu topei com um amigo que assiste o Operação Delegado Jacovós. Ele falou: Jacovós, mas no último programa você estava muito bravo lá. Você pegava o doutor Romualdo, batia com o remo na mesa. Ele falou: não quebra aquela mesa lá? Não. Mesa do Jacovós lá, a produção mandou fazer mesa de mármore. Aqui não quebra, não. Tá? E aqui não tem condição de quebrar. E o remo é de madeira que é peroba rosa. O Geraldo Irineu apresenta para nós aqui o Paraná Cidades, né? O Geraldo Irineu pega o remo e ele faz assim na mão. O Geraldo, remo não é para alisar a mão, não. É para bater, ó. Escutou o barulho aí? Agora eu fiquei vermelho. Vai. Você imagine o doutor Romualdo fazendo um trabalho nas regiões glúteas de algum vagabundo, de algum sem vergonha, né? Imagina um trabalho desse doutor aqui. Não tem conversa fiada. Não tem. O cara se lembra de tudo. Até o que não fez. Tá? Então, ó, essa matéria aí do governador lá do Rio, foi condenado a 400 anos de prisão, e agora está lá na cobertura dele, dando dica de filmes. Agora, mês de janeiro foi esse vídeo aí. O homem foi condenado a 400 anos de prisão, foi solto pelo Supremo. Desviou bilhões, acho que chega a bilhão, como governador do Rio. É um escárnio com a justiça brasileira. Tá? Bom, aí, bom. Falei do bispo, né? O bispo já... agora, tem um vídeo interessante aí. Vamos para um salvamento aí de um incêndio, e aí eu vou fazer o comentário. Salvamento. Na Índia, isso foi na Índia, tá? Olha lá, ó. Pegando fogo daqui pra cima, ó. Observa, ó. Aí, essa senhora aqui, ó, tá soltando as crianças. O pessoal do apartamento de baixo que vai pegar a criança. Olha lá, ó. Tá, olha aqui, ó. Observe. Ela vai soltar, ó, a criança tá quase escapando. Aí chega ali um anjo de Deus ali, ó. O cara pede pra esperar. Espera. Olha lá, ele sobe. Veja que ele vai conseguir pegar a criança. Olha lá, ó, pegou. Salvou um. A criança ficou pendurada ali, vocês viram? Por um bom tempo. Agora essa mulher aqui, ó, ela vai salvar a outra criança. Olha lá, ó. Olha lá, ó, novamente.
consegue soltar a pé. Aí essa mulher agora ela vai pular, eles vão pegar ela, quase que ela escapa. Olha aqui, é que os dois seguraram pelas pernas. Olha lá, no que ela solta, veja bem, ela tenta subir de volta, não dá, aí seguram ela aqui, ó, segurou, olha, foi um milagre aqui, ó, porque ela chega a cair, vocês percebam que ela chega a cair de costas, mas eles estão segurando ela pelas pernas. Eu não sei como também não quebrou a perna. Olha lá, olha, foi um milagre. Os três seguraram. Agora, o incrível de toda essa história, vamos repetir agora que eu vou falar do incrível de toda a história. Ó, essa mulher aqui, observe ela. Para aí, Paulinho, congela aí. Congela aqui. Essa mulher aqui, ó, ela está o tempo todo falando no telefone. Observe que ela está com a mão no telefone e ela está contando a história para a vizinha dela, para a mãe dela, para a família dela. Ó, tá pegando fogo aqui em casa. A Maria, a minha filha maior, ela já salvou 2 crianças, ela salvou os 2 menores, agora ela se salvou e eu estou aqui avisando que está pegando fogo no apartamento. Não, são coisas que a gente não consegue entender. Ó, ela falando no telefone. Agora vamos acompanhar o vídeo desde o início para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela não ajuda, não volta lá nas crianças. Paulinho, volta desde o início. Se dá para repetir o vídeo desde o início, né? Aí tem a primeira fase, vamos voltar. Olha lá, fogo. Veja aqui, ela está salva essa moça aqui. Eu acho que é filha dela, porque parece que uma moça, uma adolescente, observe, é uma adolescente, salva essa criança, pode soltar. Olha lá. E a mãe já está com o telefone no ouvido lá. Olha lá, essa aqui deve ser a mãe. E a mãe não está nem aí com o que está acontecendo. Ela podia ajudar a segurar a criança, porque a menina quase não está conseguindo segurar a criança. Então ela poderia, essa trouxa aqui, poderia ajudar a segurar a criança. Ela não faz, aí fica a filha aqui, eu acho que é a filha, a filha, olha lá, segurando a criança, quase não consegue segurar, tá? Ou essa é filha dela e ela é a avó. Aí a filha dela solta a outra criança e ela no telefone, ó. Ela não está nem aí o que está acontecendo. Agora a própria filha vai saltar, vai ser salva por esses anjos aqui, ó, que vão segurar a filha. Vocês observem. E ela está no telefone contando história para as comadres. Por quê? Ou ela está ligando para o bombeiro. Vem nos salvar, pelo amor de Deus, minha filha está pulando aqui, está soltando os dedos, e ela está no telefone. Então, vocês entendem o que eu estou falando? É porque eu tenho esse olhar aqui, eu não fico olhando só na cena principal, eu fico olhando o que está acontecendo ao redor. E o que está acontecendo ao redor é uma coisa inédita. Ela não ajuda a filha a socorrer os netos, ela não toma nenhuma atitude a não ser ficar com o telefone no ouvido. Sabe que ela está contando para a comadre dela o que está acontecendo, que está pegando fogo, que os netos dela estão sendo salvos? Sabe que ela está narrando ao vivo para algum canal? Olha lá, está com o telefone no ouvido, e parece que não está nem aí. Ela podia ajudar a filha a segurar a criança, ela não ajuda. Vocês estão me entendendo? Então, assim, são coisas, gente, que a gente olha um vídeo desse aí e você fala, mas que mundo é esse? Nós sempre vamos trazer aqui essas observações. E eu assisti o vídeo, quando eu assisti o vídeo, falei, não, tem alguma coisa errada aí. Eu não estou enxergando direito, ou isso realmente está acontecendo. Na Índia, mas traz para a nossa realidade aqui. E qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é também o mesmo que aconteceu no vídeo do assassinato daquele comerciante. Enquanto o comerciante está sendo assassinado ali, sendo esfaqueado por 2 bandidos, chega um cidadão lá, um marmanjão, e fica olhando. É o mesmo caso dessa senhora aí, a filha tentando salvar os netos, a filha tentando segurar a criança lá, a criança quase caiu, e ela no telefone lá. É brincadeira. Tem um povo, eu acho que eles não estão nesse mundo, eles estão em outro mundo. É outra realidade. É outra realidade. Bom, vídeo de salvamento já foi.
Eu tenho aqui umas 10 matérias, mas será que do jeito que eu falo aqui, não dá para falar nem de 8. Olha aqui, morador faz protesto contra a Sanepar. Essa aqui é boa, olha lá, ó. Vamos para essa aí. O morador abriu um buraco lá na frente da casa dele e não tamparam o buraco a Sanepar. Isso aí acho que foi em Cascavel, né? Dá uma olhada o que aconteceu, olha lá. Aí ele pegou... Olha lá. De terra convertida no Sanepar até consertar a frente da minha casa. Olha lá. Ele foi lá no escritório da Sanepar em Cascavel. Se a moda pega... Olha lá, ó. Aí ele jogou 2 sacos de terra de entulho na porta do escritório da Sanepar. Olha lá, ó. Vamos deixar lixo por lixo. 2 sacos desses todo dia até consertar a frente da minha casa. Agora o que eu sei que não tem endereço. Vocês falam que não tem endereço, não tem ninguém. Volta pra mim aqui, manter as imagens, ô Paulinho. Não, volta pra mim aqui. Ele diz assim, ó, eu vou trazer um saco de entulho desse ou de terra aqui, até que vocês consertem o buraco que vocês abriram na frente da minha casa lá. Isso aí é lá no escritório da Sanepar, salvo engano, é em Cascavel. Tá, Cascavel. Eu tô dando risada aqui. O funcionário fica olhando, o funcionário não tem nada a ver com isso, coitado, né? Ele tá ali, é um atendente, o que ele tem a ver com isso, né? Quem deve responder pela inoperância, pela incompetência é o diretor da Sanepar, o gerente lá da... O coitado ali do funcionário não tem nada a ver com isso, mas o funcionário fica assim, vou fazer o quê? Olha lá, jogou, falou, enquanto vocês não consertarem... Quando vocês não arrumarem o buraco lá na frente da minha casa, eu vou trazer um saco de lixo por dia. Aí ele tem um momento ali que ele fala, é lixo por lixo. Ah, não é possível. Aí deixa eu tomar uma água para me recuperar. Agora tem a continuidade. Será que a Sanepar arrumou o buraco na frente da casa do homem? Vamos para a continuidade do vídeo, vamos lá. Aí pessoal, ó como é que a Sanepar é rápido para mandar consertar as coisas, você viu? Só jogar 2 sacos de terra lá dentro da Sanepar que vem na hora consertar. Mas na horinha, ó. Não faz meia hora que eu fui lá e joguei 2 sacos de terra lá dentro da Sanepar. Eles vieram consertar. Fazia 15 dias que eu estava vindo lá reclamando e eles não vinham. Agora tá aí, ó. Já tá o pessoal aí para consertar, ó. A cômoda da Câmara aqui, ali, os rapazes falaram que faz 3 meses que não recebe da Sanepar, mas agora a Sanepar mandou. Tá vendo como é que é o negócio? Vocês que tem buraco na frente de casa, é só jogar terra na frente lá dentro da Sanepar, que eles mandam rapidinho consertar. Entende? Não precisa abrir protocolo, nada. Eles mandam na hora. Ó, tia. Como é que é aqui? Tá filmando? Depois eu corto. É o corte e já manda. Vocês viram aí a continuidade do vídeo? Observaram aí? Ele fala assim, ó, meia hora depois que ele foi lá e jogou. Tô passando até mal aqui, tanta risada que eu dei. Depois que ele jogou o lixo lá na porta da Sanepar, não deu meia hora, a Sanepar mandou tampar lá o buraco na frente da casa dele. E aí ele diz assim, que o pessoal que foi lá consertar o buraco na frente da casa dele, segundo o morador, diz que estão há 3 meses sem receber da Sanepar. Aquele pessoal que presta serviço terceirizado para a Sanepar, né? E aí eu pergunto para você, se você ficar 2 meses sem pagar a conta de água, eles vão lá e cortam a sua conta, não é isso? E segundo o morador aí, fazia 3 meses que os funcionários terceirizados não recebiam da Sanepar e por isso que não foram lá, tá? Então, vocês viram que método rápido, método certeiro para resolver uma situação dessa? Vocês observaram?
Viram, observaram, anotaram? Não, eu falo algumas coisas. A gente aqui não incentiva ninguém fazer justiça com as próprias mãos, não é? Esses dias aqui mostramos aqui um dono de uma motocicleta, vendeu a motocicleta. O cara não pagou, ele pegou uma pá carregadeira, foi lá e amassou a moto, né? Foi no município de Sinop, Mato Grosso. Esse aí eu estava falando que é Cascavel, a história da Sanepar, é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Então aqui nós não incentivamos ninguém a fazer justiça com as próprias mãos. Mas o povo brasileiro acaba ficando tão desacreditado com a justiça que alguns acabam inovando, né? Isso aí é uma nova modalidade de fazer com que o serviço, a concessão do serviço público, que é uma concessão do serviço público. O município faz a concessão para que a Sanepar explore o serviço de água e de esgoto em determinada cidade. Então tem que ser um serviço com eficiência. Abrir um buraco na frente da sua casa para arrumar o esgoto e tal, no mesmo dia tem que tampar o buraco. E o morador fazia 15 dias que estava reclamando que o buraco fosse arrumado, tampado, e a Sanepar não o fazia. Então tá aí, ó, tá? E isso aqui vocês só assistem aqui, no programa Operação Delegado Jacovós. Não adianta, não é na Globo, no CBT, não, é aqui. Aqui no Operação Delegado. Se você quer ver coisa diferente, quinta-feira aqui às 20h40 e sexta-feira às 18h30 aqui no programa Operação Delegado. É o único programa que vai mostrar isso aí. Né? Agora, o que mais aqui? Por exemplo, a van do velho da van divulga vídeo dos ladrões que roubam a van. E todo mês a van vai mostrar na rede social e nós vamos mostrar aqui. Inclusive esse mês pegaram lá no Amazonas um secretário de uma prefeitura roubando a van. Parece que o secretário foi demitido agora. Vamos lá. Os ladrões que roubam a van e o velho da van escracha na rede social. Vamos lá. Vem conferir os amostradinhos de março, o episódio mais aguardado. Olha essa imagem que impressionante. A amostradinha furtou e, ao ser abordada, agrediu todo mundo. Nesse mês teve um criminoso que quis dar um despertinho. Ele pegou um produto de R$ 749,90 e colocou dentro de uma caixa de outro produto que custava R$ 129,90. Achou que ia ficar de fora, mas aqui na Avon nada passa despercebido. Nossos sistemas de monitoramento inteligentes captam todos os furtos, não tem jeito. Quem não quer aparecer por aqui, é só não roubar. É uma imagem mais impressionante do que a outra. Já pensou se isso acontecesse na sua empresa, na sua casa ou com a sua família? Aproveite e conte nos comentários se você conhece algum desses amostradinhos. Um desses amostradinhos aí era secretário, de uma prefeitura lá do Amazonas. Esse aí, ó. Secretário de uma prefeitura. Foi demitido, obviamente, foi pego na van roubando. Esse vídeo que vida de pedreiro não é fácil, eu não sei do que se trata, mas tem um vídeo aí, Paulinho, vamos soltar. Não vai derramar não. Vai derramar não. Foi rebenta. Vai derramar não, dona. Mas como é que a pessoa vai fazer as coisas na casa da gente? Essa noite a casa tá na calçada e fez não tomar de conta de meu bem, que é você. Calma, dona, eu vou botar pra cá, eu não quero que bota ela pra ali, rapaz. Calma aí, fazer você procura teu lugar. Afasta ela pra lá. Eu vou afastar, rapaz. Não te deixa fazer coisa. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô fazendo, Luzinha? Eu tô afastando. Eu tô afastando, dona, eu tô botando pra cá. Menino, tu bota essa desgraça direito. Ah, meu Deus do céu. Dona, pra cá, dona. Vocês não estão cabeça quente. Onde é que aqui vai molhar?
Delegacia, pra cá e não ficar torto não. Vou botar aqui o cana descer aqui onde ela quer. Deixa, ela dá certo. E aqui não é dela. Coitado do encanador. Não é fácil a vida de encanador de pedreiro, né? Vocês viram o que está acontecendo ali? Ele está tentando ali fazer uma ligação ali, e aquela senhora que está com o machado na mão lá, ela está dizendo que o cano não pode passar na frente da casa dela. E o encanador está explicando que o cano vai ficar em cima daquela mureta ali, ó. Ele está dizendo, não, vai ficar em cima da mureta. E ela, não, aqui eu não aceito que esse cano venha para minha casa. E ela pega um machado, ó, ela vai para... Olha lá, ó. E o encanador se mantém calmo ali. Ele fala, não, eu vou fazer com que a água, o desvio não passe, não vá para frente da casa da senhora. Meu Deus do céu. É só aqui no Operação Delegado Jacovós, tá? Vamos mostrar o 10 aí? Dá tempo do 10, da série João da Penha? Eu tenho defendido aqui que tem a Lei Maria da Penha, né? Mas nós temos de criar urgentemente o João da Penha, porque eu tenho marido apanhando de mulher. Vamos para a série João da Penha? Você vai escrever com essa faca. Eu vou te quebrar tudinho, Paulo. Vou te quebrar tudinho. Você vai ver se vai ficar quebradinho, tá? Não, já falei esse pai, vocês putarem que parar e pagar suas contas. Quando você pega dinheiro, você falou pra mim que seu carro, você vai ficar no bolso. Quando você pega dinheiro, você vai jogar parar e beber e não vai pagar suas contas. E daí, vai, vergonha. Vai pro inferno. É safado, sem vergonha. Vai pro inferno. Levanta seu pai. Levanta pra casa. Vai, por favor. Vamos pra casa. Tá, eu já vou. Vamos agora. Vamos pra casa. Vamos. Vamos pra casa. Você vai brigar comigo? Eu vou lá, mulher. Tá brigando comigo? Tá brigando comigo? Você vai? Aí todo mundo mulher que peça, João. Tá brigando comigo? Você vai? Mulher que peça esse tipo aí, ó. Eu quero brigar comigo? Vai. Eu falo com a pai e dois que tudo na cabeça, tá? Para com isso aí. Eu brigo comigo. Para comigo. Para, não briga. As pessoas se parecem com o negócio. Para de ser. Vai pagar para a senhora, viu? Vai. Eu me divirto com esse programa. A mulher vai buscar um sem vergonha, não paga a conta, não tem dinheiro para comprar, mas tá no boteco jogando, tá apoiado. Aí nesse caso eu apoio, a senhora tá certinha, aí nesse caso não pode, eu empresto o remo para a senhora se for preciso, tá? Empresto o remo. Não paga a conta de casa, faltando comida e o marido jogando. Ela foi lá, pegou o sujeito, deu uma chinelada, ela bate chinelo nele. Vamos para casa. Aí, ó. Aí, não. Isso aí eu apoio, tá? Essa aí não é João da Penha. Aí ele merece. Até o próximo quinta-feira e sexta-feira aqui, Operação Delegado Jacovós. Eu me divirto. Aí, tchau.